Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à aula da nossa disciplina Literatura e Cultura Brasileira dos séculos XX e XXI. Então, hoje vamos começar o nosso dia com um tema que para mim é de extrema importância para a literatura do Brasil, que é justamente a literatura marginal. Então, vocês vão perceber que, embora muitas vezes esta literatura tenha sido ignorada pelo circuito literário tradicional, esta literatura tem um papel muito poderoso que foi justamente dar voz a quem historicamente tem sido silenciado pelo poder. Hum, a literatura marginal é uma literatura que perturba, mas no melhor sentido da palavra. De alguma maneira, podemos dizer que ela nos tira da zona de conforto e nos obriga a olhar para a realidade com outros olhos. Normalmente, estas são realidades que normalmente não vemos, mas é justamente por isso que ela merece o nosso estudo, mas também a nossa atenção é, evidentemente, também o nosso respeito. Mas o que é a literatura marginal? Então, quando falamos de literatura marginal, estamos a falar de um tipo de produção literária que surge fora do circuito oficial. Isto é, longe das grandes editoras, das universidades ou também dos meios tradicionais de publicação. Este tipo de literatura é geralmente feito por autores negros, por autores periféricos, indígenas, entre outros grupos historicamente excluídos. Estes são autores que escrevem a partir das suas vivências, mas que também falam diretamente das dores, das injustiças e também das belezas que fazem parte da sua vida cotidiana. Então, mesmo não sendo reconhecida como um género literário oficial, a literatura marginal ganha força justamente por seu caráter contestador. Então, a literatura marginal, de alguma maneira, podemos dizer que significa um protesto, uma resistência, mas também uma utopia. Então, vamos conhecer um pouco qual é o contexto histórico da literatura marginal. A literatura marginal, como movimento mais estruturado, começa a ganhar forma nos anos 60, eh, mas particularmente durante um dos períodos mais sombrios da história brasileira, que foi justamente, e como vocês poderão já pensar, a ditadura militar. Naquele momento, a censura calava vozes críticas, como evidentemente toda ditadura, e também impunha uma visão única da realidade. Então, diante daquela situação, alguns escritores e poetas começaram a procurar formas alternativas de expressão, muitas vezes à margem da lei. Eles não podiam publicar em jornais ou revistas convencionais. Então, o que fizeram foi recorrer a métodos como impressões caseiras, escritas em muros, também algumas vezes camisetas com poemas, ou também a distribuição boca a boca. Esta criatividade não era somente estética. Poderíamos dizer que era também uma necessidade de sobrevivência, cultural e também política.
Os primeiros autores que podemos considerar como autores marginais ou da literatura marginal brasileira foram Barreto e Barbosa. Muito antes da ditadura, no início do século XX, já existiam alguns escritores que hoje poderíamos considerar marginais. Um deles é justamente Lima Barreto. Barreto era um homem negro, como nos podemos ver na imagem, era pobre. Ele tinha colocado como protagonistas de suas obras mulheres negras, faveladas, alcoólatras, ou seja, pessoas à margem da sociedade. Este, este autor, Lima Barreto, denunciava o racismo, a hipocrisia social, e escrevia com uma linguagem acessível a todos. Então é por isso que, por essa linguagem acessível, é justamente por incluir estas pessoas que historicamente foram ou estiveram à margem da sociedade, este autor foi extremamente criticado em sua época, mas atualmente Lima Barreto é reconhecido como um dos grandes nomes do pré-modernismo brasileiro. Houve também outros autores muito importantes da literatura marginal brasileira, como, por exemplo, Orestes Barbosa. Este autor também trouxe o olhar da favela e do morro para a literatura brasileira. Este, este autor se opôs ao ideal literário dominante e ele falou da realidade tal como ela era. Então, como estes autores se afastavam da literatura mais académica ou da literatura que normalmente as élites estavam acostumadas a ler, este tipo de literatura não foi reconhecido até muitos, muitos anos depois. Para compreendermos melhor a literatura marginal, é importante falar de Glauco Matoso. É um poeta que também foi um teórico, é que contribuiu muito para legitimar o estilo da marginalidade. Este autor que temos aqui ficou cego por causa de uma doença degenerativa, mas ele continuou a produzir. Este autor, Glauco Matoso, se inspira no poeta barroco Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, justamente por criticar duramente os poderosos da sua época. Segundo este autor Glauco Matoso, o marginal é aquele que vive entre culturas, não se integra totalmente a nenhuma delas, é que também se opõe à cultura dominante. O marginal, neste sentido, é alguém que vive no entre-lugar, que questiona, que incomoda, ou seja, uma pessoa marginal não é uma pessoa que é uma ofensa, é uma pessoa que é resistência. Vamos continuar o nosso percurso a conhecer os marginais e a sociedade. Na literatura marginal, muitas vezes, os autores falam de suas vivências como negros, como homossexuais, como indígenas, como favelados. Isto é, como já dissemos antes, são autores que não aparecem nos livros didáticos, mas que mesmo assim precisam
ser ouvidas. Este tipo de escritores faz da literatura uma arma contra o racismo, contra a homofobia, contra a desigualdade. Então, utilizar o que estes autores tenham utilizado a literatura como arma é uma das coisas mais inteligentes que eles têm podido fazer. Vamos, conhe- vamos conhecer então a geração do mimeógrafo. Nos anos 70, surge a chamada geração mimeógrafo. Estes aqui, que nós vemos na imagem, são alguns deles. Estes foram uns poetas sem acesso a editoras e que usavam mimeógrafos, que naquela época eram máquinas rudimentares de cópia para divulgar os seus textos. Este aqui era um verdadeiro ato de resistência entre esta geração do mimeógrafo. Podemos lembrar autores como Paulo Leminski, Chacal, Roberto Piva. A poesia deles era uma poesia direta, era uma poesia urbana e também muito provocadora. E mesmo sendo marginal, muitos deles acabaram ganhando reconhecimento mais tarde. E assim eles provaram que a literatura da verdade não precisa de um carimbo oficial. Para acabarmos justamente esta aula sobre a literatura marginal, teríamos também de falar o que aconteceu nos anos 90 e com os autores da periferia, dos autores marginais também. Esta literatura marginal ganha muitos mais rostos e pessoas que se interessaram em escrever sobre justamente aquelas temáticas que ninguém escrevia. Havia autores como Paulo Lins, com a obra Cidade de Deus, que expõe a violência, a pobreza e também a exclusão vivida nas comunidades periféricas. Como já faziam os seus antecessores, estes autores como Ferrez, como Secolinha, entre outros autores que escrevem a partir da favela e da realidade crua que estes autores percebiam, não escrevem para agradar a academia, mas para provocar uma reflexão e uma mudança a nível social. É que para, é para que as pessoas que não conhecem certas realidades e que tiveram a sorte de não a conhecer, possam justamente ver com os seus próprios olhos o que são as realidades da marginalidade. A literatura marginal também se mistura com outras formas de arte, como a música, especialmente com o funk carioca. Muitos funks são verdadeiros relatos de vida. Eles falam da violência, falam da opressão, da esperança e também até da revolta. Ao estudarmos a letra dessas canções, conseguimos perceber que o funk também é uma forma de poesia marginal e que também deve ser tratado com o mesmo respeito e análise crítica. Então, temos chegado ao final desta aula sobre a literatura marginal, mas
Eu gostava de dizer uma coisa antes de acabarmos, que é que justamente a literatura marginal não é um tipo de literatura menor, não é menos importante do que outros tipos de literatura. Esta literatura marginal, é um espaço de resistência, de denúncia, de voz daqueles que tinham sido calados por muito tempo. É que também estas pessoas que tiveram de calar durante tanto tempo puderam mostrar a sua identidade. Então, com esta reflexão final, vamos acabar esta esta aula desta semana.